A história do bezerro de ouro, a gente acha que conhece, né? Um dos episódios mais famosos da Bíblia, aquele símbolo de rebelião lá no pé do Monte Sinai. Mas e se a história que a gente sempre ouviu estiver, na verdade, incompleta? Existem fontes antigas que revelam uma versão muito, mas muito mais estranha e chocante do que aconteceu naqueles 40 dias. E ela envolve um bezerro que era bem mais do que uma simples estátua. Na nossa cabeça, o que vem à mente? Uma estátua de ouro, parada, sem vida. Mas e se não fosse só isso? E se, de acordo com interpretações rabínicas antigas conhecidas como Midrash, o bezerro tivesse vida própria, andasse, até falasse? É exatamente aqui que a história que a gente pensava conhecer dá uma virada completamente inesperada. Para a gente entender como as coisas deram tão errado, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para o ponto de partida. O povo de Israel, recém-liberto do Egito, estava lá acampado no deserto. O líder deles, Moisés, tinha subido a montanha para receber a lei de Deus e a promessa era uma só: ele ia voltar. 40 dias. Era esse o prazo. Para os israelitas, o tempo se arrastava. A paciência ia acabando a cada sol que nascia. E quando chegou o dia 40 e nada de Moisés, o que era ansiedade virou pânico total. A conclusão se espalhou como um rastilho de pólvora. Moisés estava morto. Eles estavam sozinhos, abandonados no meio do deserto. No meio daquele caos, daquele medo, a multidão se voltou para a única autoridade que tinha sobrado: Arão, o irmão de Moisés. E a exigência deles foi bem clara e desesperada. Chega de esperar por um Deus invisível ou por um líder que, para eles, tinha sumido. Eles precisavam de algo concreto, algo que pudessem ver e seguir, e precisavam disso para ontem. Então a interpretação mais comum é que Arão simplesmente fraquejou, cedeu à pressão da multidão. Só que uma leitura do Midrash sugere algo bem diferente, uma estratégia bem calculada, escondida nas ações dele. A lógica por trás do plano de Arão era sutil. Ele não pede ouro de qualquer um. Ele pede especificamente as joias das mulheres. Por quê? Bom, segundo essa interpretação, ele contava com a devoção das mulheres. Ele acreditava que elas jamais, em hipótese alguma, participariam de um ato de idolatria. Essa recusa criaria um impasse e, com sorte, compraria o tempo que faltava para Moisés voltar. E olha, a primeira parte do plano funcionou, que foi uma beleza, exatamente como Arão previu. As mulheres se recusaram a entregar suas joias para construir um ídolo. Elas se mantiveram fiéis. O problema? A estratégia de Arão não contava com a impaciência dos homens. E é aqui que a história toma um rumo, digamos, sobrenatural. O plano do Arão para ganhar tempo não só falha, mas acaba resultando em algo que nem ele, nem ninguém poderia prever. Vendo a recusa das mulheres, os homens, naquela ansiedade toda, arrancaram suas próprias joias e levaram direto para o Arão. O plano de atraso ruiu. Agora Arão tinha o ouro nas mãos e não tinha mais como adiar o inevitável. Antes da gente continuar, é importante entender rapidinho que fonte é essa. O Midrash Panchuma não é só um texto, é uma exploração teológica que usa a narrativa para preencher lacunas e revelar o que os sábios viam como verdades escondidas no texto da Bíblia. E aqui está o ponto crucial da história. Arão joga o ouro no fogo, mas em vez de ele precisar moldar uma estátua, o Midrash diz que algo inacreditável aconteceu. Das chamas não saiu um objeto inanimado, saiu uma criatura viva. Um bezerro de ouro que se movia por conta própria. Não foi um ídolo feito por mãos humanas. Foi como um milagre satânico, um ato sobrenatural de uma força sombria. E para deixar o horror ainda maior, a criatura falou. E suas primeiras palavras foram uma blasfêmia direta, roubando a própria declaração de Deus no começo dos 10 mandamentos. Eu sou aquele que vos tirou do Egito. Com isso, o bezerro se declarou libertador de Israel, selando de vez o ato de rebelião do povo. Enquanto isso, lá no topo da montanha, Moisés não sabe de nada. Ele está prestes a descer com as tábuas da lei, a própria aliança entre Deus e seu povo, e vai dar de cara com uma cena de caos e idolatria total. A reação de Moisés é uma das imagens mais poderosas do Antigo Testamento. Ao testemunhar a festa em torno do bezerro vivo, a fúria dele é tão grande que ele atira as tábuas de pedra no chão, quebrando a lei que tinha acabado de receber de Deus. Mas, de novo, uma análise mais profunda sugere que isso não foi só um ataque de raiva. O famoso comentarista medieval Rashi explica que foi um ato calculado de misericórdia. Pensa comigo, se Moisés entregasse as tábuas ao povo naquele estado, eles seriam instantaneamente culpados de quebrar uma aliança sagrada. A punição para isso seria aniquilação.
Ao quebrar as tábuas, Moisés simbolicamente rasgou o contrato, salvando o povo de seu próprio filho. Bom, agora vamos para a camada final de interpretação. Uma que vê todo esse evento de uma forma diferente, como uma sombra do que ainda estava por vir. Essa visão coloca a falha no Sinai em contraste direto com a história da redenção. O primeiro paralelo está no papel do intercessor, aquele que fica entre Deus e a humanidade, sabe? Arão, o sumo sacerdote, tenta interceder, mas no fim das contas ele falha em conter o pecado do povo. Essa interpretação então aponta para Yahshua, ou Jesus, como um intercessor perfeito, cujo sacrifício é visto como totalmente eficaz para reparar essa quebra. Em seguida vem os símbolos centrais. O bezerro representa a tentativa do homem de criar o seu próprio Deus, o que leva à rebelião e à quebra da aliança. Já em contraste direto, o Cordeiro de Deus, na teologia cristã, simboliza o sacrifício divino para restaurar essa aliança. E por fim, a natureza da própria aliança. As tábuas de pedra representavam uma lei externa, um código de conduta que foi, literalmente, quebrado. Isso mostra a fragilidade de uma obediência baseada só em regras. Em contraste, a interpretação messiânica fala de uma nova aliança, com a lei escrita não em pedra, mas nos corações das pessoas. Uma transformação interna que não pode ser quebrada. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. A história do bezerro de ouro é sobre um ídolo físico, mas o tema central é sobre onde colocamos a nossa confiança quando nos sentimos abandonados ou com medo. A questão, então, talvez não seja se adoramos estátuas, mas sim o que se tornam os nossos bezerros de ouro hoje em dia.